Olá meninas, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando e é um prazer ter todas vocês aí que nos assistem aqui conosco. Hoje temos mais uma convidada muito especial, Ana Michele, uma querida que Deus trouxe para caminhar pertinho da gente aqui e que emprestamos de novo para o Brasil. Ana, sua linda, tudo bom? Ai, Rê, aqui tô sempre bem, tudo ótimo. Feliz demais de ter você aqui. Este mês é o mesmo meu aniversário e a Ana, que como disse, emprestamos para o Brasil por um pouquinho de tempo, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha escolhido essa data para vir para cá, exatamente para comemorar comigo o meu aniversário. E é um presentão ter você aqui. Justamente. É mais do que querida. Escolhida a dedo. Ai, linda. Me diga uma coisa, você é uma brasileira de Orlando, né? Brasileira em Orlando. Brasileira em Orlando. Que veio para cá, passou uma fase aqui. Isso. E voltou para o Brasil agora. Quero te fazer algumas perguntas a respeito disso. Quando você chegou aqui, qual foi a maior dificuldade que você encontrou de adaptação? O idioma, como sempre. Apesar de que eu já tinha estudado no Brasil 2 anos, mas como a grande maioria das pessoas, eu cheguei aqui achando que sabia. Aí você chega aqui e se depara com uma outra realidade. Como eu saí daquele circuito turístico, já não eram mais tantos brasileiros, mas Deus colocou na minha vida algumas pessoas abençoadas como você, que eu conheci um ano antes de a gente ter vindo pra cá. Conheci um outro rapaz, uma outra família, na verdade, que até agora são nossos amigos, que também ajudou muito, ajudou a encontrar escola, enfim, ajudou muita coisa, mas basicamente foi o idioma, porque as regras eu já sabia, obviamente não na prática, mas na teoria eu já sabia praticamente todas, porque eu tinha estudado os costumes, as fases, todas essas coisas que a gente passa quando chega aqui, eu já tinha estudado uma a uma, então não tive grandes surpresas assim. Na verdade, as surpresas que eu tive foram positivas. E você veio, tirando o idioma, você veio com família, né? Eu vim com minha família, com meu marido e com 2 filhos. Eu tenho um bebê que na época tinha completado 1 ano. Lindo. Ele nem andava quando chegou aqui em Orlando, ele começou a andar aqui em Orlando. Coisa boa, né? Marcou mesmo. Marcou. Foram 7 meses que... Já faz 1 ano que eu voltei pro Brasil. E se eu falar pra você que eu totalmente me readaptei à realidade brasileira, é mentira. Então, isso que eu ia te perguntar, como foi esse processo de volta pro seu... De que lugar do Brasil você é? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu morei 15 anos em São Paulo, capital. E quando a gente decidiu vir pra cá, foi porque eu tinha fechado um negócio, a empresa do meu marido estava caminhando sozinha, estava muito bem, e porque eu sempre quis estudar língua inglesa, sempre. E aí a gente começou todo o processo, é um processo demorado. Demorado não é a palavra, ele é um processo burocrático. Você veio com visto estudante, né? Eu vim do Brasil com visto estudante, eu consegui o visto para 4 anos. Como a gente está falando, ainda é válido. Graças a Deus. Ele não é um processo demorado, ele é um processo burocrático. Você precisa de inúmeros documentos, inúmeras comprovações. Mas assim, eu fui abençoada com 24 anos e embora eu não tenha ficado esse tempo direto, ele ainda é válido. E eu estudei por 6 meses. Eu costumo dizer que foram 6 meses ótimos, porque apesar de terem sido só 6 meses, eu aprendi muito. Foi uma das escolas mais caras da região, não? Não, foi a escola mais barata da região. Que as pessoas... Eu já ouvi muita gente falar mal, aí eu falo, gente, mas eu aprendi muito lá. Eu aprendi regras básicas de educação para você, coisas que para nós brasileiros não são normais, aqui é normal. Como por exemplo? Don't touch me. Foi uma aula interessantíssima, porque as professoras, algumas latinas, outras americanas, e elas ensinaram, a gente vem cru, elas ensinaram regras básicas de para uma boa convivência, né? Então, coisas que no Brasil pra gente é normal, ela perguntou como era o comportamento, lembro como se fosse hoje, numa fila.
fica todo mundo apinhado no Brasil, né? Não, aqui você precisa manter uma distância segura. O que é uma distância segura? Gente, uma distância segura não invada meu espaço. O que é isso? Ah, você faz uma ideia, você põe o braço para frente. Lembro dela falando isso hoje, parecia aula de criança. Esse é o teu espaço, não toque na pessoa. Então, como isso, regras pequenininhas assim que hoje em dia para mim são normais quando eu venho para cá. Graças ao Senhor eu consigo vir para cá, manter essa relação com vocês. Mas quando a primeira vez eu falei, gente, que coisa estranha, não pode, né? Mas tudo bem, a gente se adaptou muito bem a isso, porque nós, eu e minha família temos essa São Paulo, né? Cada um por si, Deus por todos. A gente tem essa coisa assim de vamos nos cuidar, vamos nos um ao outro, né? Mas aqui eu descobri que isso vai além. É não invadir o espaço do outro, mas você pode contar com o outro. Quando vocês vieram pra cá, você estava em São Paulo ou estava no Rio Grande do Sul? A gente já tinha mudado para o Rio Grande do Sul, continuo tendo casa lá, e eu tinha um negócio próprio lá. E aí eu resolvi que eu queria estudar, e eu fechei tudo em 3 meses. E viemos, conseguimos os documentos, foi tudo aprovado, a gente veio com família, mas o negócio principal da família é a empresa do meu marido, e essa está em São Paulo até hoje. E foi um dos motivos, aliás, pelo qual a gente voltou para o Brasil. Porque a empresa não estava caminhando tão bem quanto vocês imaginavam. Não estava ele, caminhando né? sozinha, sem ele, só com os outros sócios, ela não estava tendo o mesmo rendimento. E aí acabou que não valia a pena, a gente precisa fazer uma escolha saudável, né? Uma escolha inteligente. Eu não poderia trocar uma estabilidade quando eu tenho 2 filhos pelo meu sonho. A partir do momento que eu sou mãe, a estabilidade as prioridades muda totalmente. Foi basicamente isso, mas foi uma escolha difícil. Eu sei. E eu imagino. Agora me diga uma coisa, e essa fase de readaptação no Brasil? Porque quando você vem para cá, de certa forma, o seu horizonte se amplia, né? E quando você volta para o Brasil, o processo é inverso. Como foi? Na verdade, essa readaptação, ela ainda não existiu totalmente. Porque eu não sei se é comigo, ou é com todas as pessoas que vêm até aqui, que têm o privilégio de passar esse tempo aqui, mas determinadas coisas para mim mudaram de parâmetro. Eu não consigo mudar totalmente aqui e Brasil. Eu continuo sendo o que eu aprendi aqui e lá, então eu ainda não me encaixei totalmente lá. E essa é a parte que não é tão boa. Imagina. Apesar de ter revisto minha família e tal, mas ficou no meu sangue. É estranho falar isso, né? 7 meses marcar tanto, mas foi isso que aconteceu. Aqui eu aprendi que você tem que viver um dia de cada vez. O brasileiro, a nossa cultura, ela não agrega isso. A gente quer previsão, a gente quer certeza. Isso não existe. Na verdade, na vida não existe se você parar para pensar. Mas a nossa cultura, ela é implícita nisso. E é que eu aprendi que não, que eu posso ser feliz, vivendo hoje muito bem, entregando a Deus o dia de amanhã, mas a bendita da cultura fala mais alto, a avó ensina, a mãe ensina. Tem um imóvel, tem uma casa própria. Eu tenho 2 e não estou totalmente feliz lá, mesmo tendo os 2 imóveis lá. Então, é diferente. Você reaprende tudo, na verdade, né? E a gente aprende que a nossa segurança também não está aí, né? Não necessariamente, ainda mais num país como o Brasil, não necessariamente você tendo imóveis quer dizer que você vai ter uma vida segura e estável. Não mesmo. Né? E uma coisa que você comentou comigo antes da gente começar a gravar é a respeito da quantidade de coisas que a gente acumula, né? Então, isso foi interessante. Eu tenho uma tia e ela trabalha comigo, me ajuda nas tarefas da casa, ela vai 2 vezes por semana. Quando eu cheguei daqui, eu fiz uma revolução na minha casa, eu tirei a metade dos móveis. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu quero espaço, eu não preciso disso tudo. Ela falou, como assim?
você acumulou isso por anos, você guardou, você pagou. Eu falei, tia... São coisas boas, né? Coisas boas, essa palavra mesmo. Eu falei, tia, lá eu tinha 6 pratos, 6 jogos de talheres. E eu era tão feliz. Ela começou a rir, né? E eu saí doando metade da casa. Deixei um sofá, uma mesa, o que precisa mesmo. E disse, é o básico. Mas a gente tem essa coisa de acumular, de guardar, de não viver novas experiências porque eu preciso guardar. E na verdade a gente não precisa, a gente aprende que a gente não precisa de muito pra gente ser feliz. Aqui a gente consegue ter uma qualidade de vida, viver muito bem sem ter muito. Né? Não necessariamente, você pode ter muito, mas não necessariamente você precisa daquilo para que você viva bem. Né? Justamente. E isso também é uma lição da Mary. É, uma das principais, eu acho, que eu levei daqui. É isso aí. Ana, você sabe que o meu coração e a minha oração é que Deus mova as coisas e que em breve você esteja aqui de volta. Amém. Por isso eu não abri mão de fazer esse programa com você. Brasileiras em Orlando, porque eu considero você uma brasileira aqui de Orlando. Isso vai me fazer chorar. Não vou não. Você é muito amada e, meninas, espero que esse programa tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham aprendido um pouco com a história da Ana, que é uma mãe de 2 filhos, que abriu mão de estar aqui vivendo seu sonho em prol da sua família nesse momento, mas que já vai estar aqui de volta conosco. Beijo grande, Deus abençoe, até mais.